O e-mail marketing, aqui no RD Station, ele está dividido em dois grupos principais, tá? Inicialmente, que é o e-mail marketing e os modelos de e-mail. A gente vai entender um pouquinho agora do que exatamente é cada um dos dois, tá? Basicamente, eu vou clicar aqui primeiro em modelos de e-mail, porque a gente vai seguir e-mail marketing. Modelos de e-mail é basicamente um local onde você vai criar os modelos, onde você vai criar estruturas de e-mail com o objetivo de utilizá-los tanto nos seus fluxos de automação, caso você tenha o pacote Pro do RD Station, quanto caso você tenha a opção com o autoresponder. Então, aqui nos modelos de e-mail, basicamente eu vou utilizar, quando eu quiser criar um modelo de e-mail específico, por exemplo, para uma newsletter, onde eu não tenho necessidade de sempre, toda vez que eu tiver que enviar uma newsletter, ter que passar pela campanha de e-mail marketing e criar, diagramar todo o e-mail de novo. Então, você coloca lá seu cabeçalho, seu rodapé, constrói toda a parte de diagramação de texto e salva como modelo de e-mail, tá? Depois, quando no processo de criação, depois a gente vai ver ali na campanha, onde ficam esses modelos aqui, tá? E outra utilização deles também, que é a mais comum, é quando você cria esses modelos com o objetivo de utilizá-los em fluxos de automação e também em fluxos dentro do autoresponder. Então, agora a gente vai passar para e-mail marketing, que é o nosso objetivo de hoje. Basicamente, caso se ficou alguma dúvida em relação a isso, basicamente o processo de criação do modelo para a criação de uma campanha é basicamente o mesmo. Principalmente na escolha da estrutura, que é o que nós vamos passar agora, e depois na diagramação e construção do modelo do e-mail. Então, parte de texto, diagramação de imagens, tudo isso é basicamente a mesma coisa, é só os processos seguintes que é que vocês vão passar, que vocês vão sentir alguma diferença, que vocês não vão disparar no modelo de e-mail e na campanha vocês vão segmentar, escolher as opções, as configurações de envio, tá? Então, beleza. E-mail marketing também é bacana a gente passar rapidamente, aqui nos finalizadas, logicamente, vocês vão encontrar todas as campanhas já disparadas, agendadas, como o próprio nome indica, todas as campanhas que vocês têm já pré-agendadas para disparo, e os salvas são aqueles nossos, as campanhas que nós iniciamos a criação e não foi finalizada, ou vocês salvaram sem agendar ou enviar, tá? Então, voltando aqui para finalizadas, vou começar a criar nossa primeira campanha. Então, quando eu inicio a criação de uma campanha, eu passo por um primeiro passo básico, porém muito importante, que é a definição do modelo que eu vou utilizar. Por que ele é muito importante? Porque o RD você tem diversas opções para escolher do modelo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, quando quiser escolher um modelo qual é o meu objetivo? Meu objetivo é gerar clique no e-mail, então eu preciso de um e-mail que tem uma call to action que chama bastante atenção, que chama o olhar do usuário, onde o objetivo é fazer com que ele clique. Ok. Não. Meu objetivo é criar uma newsletter. Então, nesse caso, você tem tanto essas estruturas básicas aqui, que tem algumas pequenas diferenças da parte de estrutura, de colunas e linhas. Então, onde vocês podem ver que já tem uma estrutura, se darem uma olhada rápida, assim, parece até uma estrutura de diagramação de jornal, onde você tem uma coluna lateral, tem a imagem do destaque e o texto relacionado àquela notícia, àquela informação, tá? Então, a gente não vai escolher esses aqui. Depois, nós temos o temático, que é o segundo grupo de modelos de e-mail, onde nós temos e-mails promocionais, aí o modelo de newsletter, que já é um modelo específico com esse fim, onde é possível, ele já prevê a citação do nome do usuário, do lead que está na sua conta, tá? Outros modelos com mensagem simples, aplicação mobile e assim por diante, dependendo, lógico, dos objetivos. Por isso que eu citei, antes de você escolher o modelo, tenha claro qual é o seu objetivo com esse disparo de e-mail, com esse e-mail marketing. Normalmente, o mais utilizado e o mais indicado, esse aqui que eu estou sinalizando, para quando você quer criar um fluxo de automação ou um autoresponder, onde o objetivo é ter um e-mail, ou às vezes você criar uma campanha, por exemplo, também serve, criar um e-mail onde o objetivo é ter um e-mail pessoal, muito, muito pessoal. Parece ser que praticamente você parou na frente da sua caixa de e-mail, seja Outlook, Gmail, abriu uma nova mensagem, escreveu aquele e-mail destinado para aquela pessoa. Então, utilizar dados variáveis aqui é uma sacada de mestre que pode dar todo o tom de uma mensagem pessoal. Então, olá fulano, como é que está aí o nome da empresa? Aí você coloca o nome da empresa, ele puxa isso dado do perfil do lead. Então, você consegue trabalhar com dados variáveis e um modelo bem bacana para esse fim, tá? Hoje, o nosso objetivo é utilizar, como eu falei, um modelo um pouquinho diferente. Então, a gente vai utilizar esse modelo de call to action aqui, tá? Ele é um modelo um pouco da parte de estrutura, em complexidade mais simples, porém, ele é um e-mail que é um pouco mais
curto, um pouquinho mais tranquilo, digamos assim, que você não tem que se preocupar com uma evolução, uma construção de conteúdo de texto tão grande quanto a de modelo promocional. Eu, basicamente, vou passar aqui rapidamente, só dar um pré-visualizar para vocês verem como está esse modelo. Então, basicamente, ele está dividido na seguinte estrutura: marca, imagem de destaque, que eu vou utilizar aqui, mais tarde a gente vai entender como fazer upload, como fazer as modificações e tudo. Então, imagem de destaque, qual oferta eu estou oferecendo, o que eu estou oferecendo para esse meu lead, tá? Título, linha de apoio, texto, e aí o nosso famoso call to action, tá? E depois nós temos mais algumas informações aqui embaixo, só deixa eu ocultar aqui, que tem mais algumas informações em relação à empresa aqui embaixo, que depois a gente vai entender onde nós vamos modificar tudo isso. Então, ficando claro essa estrutura, você sabe já exatamente o que você precisa para montar um e-mail. Então, opa, peraí, eu vou precisar da imagem da marca da minha empresa em determinado tamanho, eu vou precisar da imagem de destaque, e o restante é mais a questão de texto, tá? Então, voltando lá para a RD, eu vou deixar a aba aberta para depois nós acompanharmos aqui. Esses 3 passos também estão presentes lá quando você constrói o teu modelo de e-mail, tá? Então, o primeiro passo sempre vai ser edição de texto e imagem, ou seja, estrutura, layout, diagramação, tudo que tiver relação com a parte estética do teu e-mail marketing. Então, vamos começar aqui. A primeira informação que eu vou preencher é o nome da minha campanha. Para deixar claro, o nome da campanha e o assunto são coisas bem diferentes. O nome da campanha é quando você vai utilizar, você utiliza esse nome, na verdade, para poder fazer uma organização interna das suas campanhas. Então, por exemplo, qual é o meu objetivo aqui? Eu quero gerar clique, beleza. Então, o que você está promovendo para gerar esse clique, para fazer com que essa conversão aconteça? O que eu vou fazer aqui é uma estrutura básica que eu particularmente utilizo, e tem muitos consultores que gostam também muito de utilizar, que é uma estrutura de palavras para a organização desses e-mails. Assim, por exemplo, assim como você tem a campanha, que você vai definir, você vai deixar claro no nome de campanha, na organização interna, o que você está oferecendo, num modelo, quando você salva ele para utilizar num fluxo, é importante você ter essa organização de nome para saber onde você vai colocar esse e-mail no teu fluxo de automação ou do autoresponder. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui e-book, que é o que eu estou oferecendo, o que eu estou ofertando nesse e-mail marketing, o que eu vou ofertar, e eu posso colocar o nome desse meu e-book. Então, eu vou pegar aqui com base na landing page da nossa querida Bel, eu vou pegar aqui o restante do nome do nosso e-book, o mercado de hortifruti no Brasil e no mundo. Então, a gente tem aqui o nosso e-book, o mercado de hortifruti no Brasil e no mundo. Então, quando eu tiver, imagina que você você faz um disparo, uma organização, um cenário bem simples. Você faz o disparo de uma newsletter toda semana, ok? Aí um dia você vai querer, eu quero relembrar aquela newsletter lá que falava sobre o mercado, ou aquele disparo que eu fiz sobre o mercado de hortifruti no Brasil e no mundo. Beleza, qual o material que eu ofertei? Foi um e-book. Agora acha no volume de e-mails que você vai ter organizado. Então, trabalhar com palavras-chave facilita muito essa sua organização interna, tá? Outra dica é, se às vezes você tem um material que é focado numa persona, coloca o tipo de material que você oferece, título, e depois a persona que você está definindo, que você está focando nesse momento, tá? Qual é o seu objetivo de atingir. Ok, então, nome, beleza, apesar de ser uma configuração simples, é muito importante. Assunto. Aqui no assunto, é daí que começa, quais são as informações, nesse ponto que começam as informações e que o usuário vai poder enxergar quando ele receber esse e-mail, tá certo? Então, nesse momento aqui, você começa já a se preocupar com alguns pequenos detalhes. Muito se fala sobre a questão, e muito se tem dúvida sobre a questão de palavras-chave no assunto do e-mail, tá? Influenciar para enviar para spam, influencia a palavra-chave? Depende um pouco da palavra-chave, mas mais do que a palavra-chave que você utiliza, depende muito do qual histórico que o seu IP e o seu domínio tem para disparos de e-mail. Existe muito, dois cenários que podem complicar na entregabilidade de um e-mail, o IP que está realizando um disparo, que é importante que ele tenha uma nota de relevância desse IP alta, até onde se sabe, 98 que se precisa dessa nota. O nosso IP, que é compartilhado entre todos os clientes aqui da Resultados Digitais, é de 99, então vocês podem ficar bem tranquilos em relação à entregabilidade do e-mail de todos vocês. Porém, eu sempre peço um pouquinho de atenção em relação às palavras-chave que são colocadas no assunto. Por quê?
Porque, como todos vocês sabem, Gmail é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para gestão de caixas de entrada de e-mails, tanto de grandes empresas, quanto mesmo e-mails pessoais. Por que eu estou falando isso? Porque o Gmail ele tem uma estrutura em que ele gera inteligência com base na palavra-chave que ele encontra no assunto ou no corpo do e-mail e começa a distribuir esses e-mails para limpar um pouco o inbox do usuário. Então, ele vai começar a colocar e-mails, dependendo da palavra-chave que ele encontrar e entender o contexto, na aba promocional. Ou vai jogar para a aba social, por exemplo. Então, dependendo da palavra-chave, e às vezes até de quem faz esse disparo, ele organiza nessas abas. É muito comum disparos promocionais, já lançamento, promoção, oferta, eles caírem na aba promocional. Então, dependendo do seu objetivo, sugiro que você cuide um pouco das palavras-chave. Nesse caso, como o nosso objetivo é divulgar o lançamento do e-book, eu vou colocar aqui, lançamento, 2 pontos, lançamento, e-book, mercado, mercado de hortifruti, acho que fica mais fácil até se eu colar. Então, e-book, o mercado de hortifruti no Brasil e no mundo, tá? Eu posso mudar um pouquinho, talvez aqui, posso colocar lançamento, tá? Usar uma estrutura um pouquinho diferente. Então, o e-book, o mercado de hortifruti no Brasil e no mundo. Então, dependendo da palavra-chave que eu utilizo aqui, tentem sempre utilizar que esteja bem alinhado com a oferta de vocês, que deixe bem claro o que vocês estão oferecendo. Isso é muito importante. Colocar isso no assunto para deixar bem claro para a pessoa saber exatamente o que você está oferecendo atrás desse e-mail, tá? Nome de remetente, aqui, como padrão, já está o seu Juvelino, Companhia do Agricultor. Ele já puxa essa informação por padrão da conta do usuário, tá? Nesse caso aqui, a gente pode manter seu Juvelino assinando, deixando claro que ele é da Companhia do Agricultor, porque quando você coloca, isso vale também para e-mail de remetente, quando você utiliza nome e e-mail de remetente, o serviço de e-mail, nesse caso Gmail, Hotmail e assim por diante, ele dá mais credibilidade para esse e-mail. Por quê? Porque ele não é um e-mail disparado por um contato, arroba digita, por exemplo, que é o exemplo que está aqui. Ou contato, ou às vezes marketing, @digita. Então, se possível, sempre tente utilizar um e-mail de pessoa para assinar esse disparo desse e-mail, ok? Todo e-mail que você construir, campanha ou modelo, você pode personalizar o nome e e-mail de remetente como você preferir. É o que normalmente, principalmente quando você trabalha com diferentes áreas da sua empresa, notificando, disparando e-mails para os seus clientes ou até para leads e oportunidades, é bacana que você tenha, às vezes, alguns e-mails específicos para cada objetivo. Por exemplo, comercial ou, às vezes, produto, que nesse caso, no caso da Resultados Digitais, por exemplo, quando nós lançamos uma novidade sobre o RD Station, nós enviamos um e-mail específico que ele sempre vai ser responsável por entregar e-mails relacionados a atualizações do software. Então, assim como, por exemplo, vocês recebem sempre que nós temos um lançamento de e-book, um lançamento de um template ou algum material educativo muito bacana, quem assina os e-mails é o nosso querido o André Siqueira. Então, sempre que vocês tiverem quiserem deixar claro essa distinção dos conteúdos que vocês entreguem, separem um e-mail específico para cada objetivo, tá? Assim como vocês assinam o nome de remetente. Então, eu vou colocar aqui, meu objetivo notificar esse usuário, esse meu lead, de um lançamento, eu posso colocar novidades da Companhia do Agricultor, tá? Então, meu objetivo, sempre que eu tiver um lançamento de material, alguma novidade, eu vou assinar como nome de remetente, novidades da Companhia do Agricultor. O e-mail, aí eu posso colocar aqui. Aqui, como está como Larissa, eu posso colocar um e-mail específico para isso. Então, novidades@digita.com.br, tá? Nesse caso, poderia entrar o domínio principal do nosso querido Juvelino. Então, passando para frente aqui, na nossa parte, nessa primeira fase de personalização, agora eu vou partir para personalização das áreas. Lembram que eu mostrei para vocês que o nosso e-mail, a estrutura dele, está dividida em algumas áreas principais? Pois então, a estrutura, no momento do passo a passo de desenvolver, de personalizar aqueles campos, aquelas informações que tem no e-mail, eu também vou utilizar algumas áreas específicas. Então, área 1, marca da minha empresa. Área 2, eu vou inserir a marca
a imagem, perdão, de destaque do meu e-mail, e a área 3 é responsável por toda a parte de conteúdo. Então, voltando lá em cima na área 1, seguindo a ordem, eu vou substituir essa marca que dá resultados digitais. Aqui em cima, em cada uma das áreas de personalização, vocês vão encontrar uma barra de tarefas. Essa barra de tarefas vocês vão encontrar todas as opções de diagramação de texto, tá? Aqui entra também bold, itálico, sublinhado, diagramação de texto por alinhamento e assim por diante. O que eu fiz aqui, existe uma grande diferença. Primeiro aqui, eu tenho editar, inserir e editar imagem. Nesse inserir e editar imagem, eu não tenho a opção de fazer o upload. Então, o meu objetivo, o que eu posso fazer aqui é ter uma imagem hospedada no meu servidor e inserir o link dela direto aqui. Depois eu só edito a descrição, se eu quiser inserir, e as dimensões dessa imagem. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, ao invés de editar a imagem, eu vou inserir um arquivo. Vou puxar rapidamente lá a nossa logo do Frutos do Campo, e ele ficou uma logo um pouco grande, se vocês perceberam aqui, ó. Já na pré-visualização, sem a necessidade de eu ir lá no pré-visualizar abrindo numa nova aba, eu vejo que a logo ficou muito grande. Agora entra aquela opção de inserir e editar imagem. Eu posso dar um clique em cima dessa minha marca, da minha logo, clico no inserir e editar imagem e posso definir qual a largura que eu quero máxima dessa logo, ou a altura, nesse caso mantendo as proporções, para que eu não tenha um destaque tão grande, uma ocupação de espaço tão grande pela minha marca. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 pixels, o tamanho é sempre em pixel, e dou um OK para que ele faça um redimensionamento. Opa, acho que ficou um pouco grande, posso vir aqui novamente e fazer edição, não tem problema nenhum, tá? Ok. Beleza, defini aqui o tamanho da minha logo lá em cima. Agora eu vou para a próxima área, a área 2, que é a área da minha imagem de destaque. Assim como a Bel utilizou, eu vou substituir aqui, vou retirar. Eu vou substituir e inserir a imagem que ela utilizou lá no destaque da nossa capa, da nossa landing page. Então, mercado de hortifruti, subir. Aí, novamente, a imagem ficou super grande, eu vou vir editar a imagem e vou colocar de largura, é sempre altura versus largura a ordem, tá? Eu vou colocar uma largura máxima de 550 pixels. Vamos ver como ela vai ficar a imagem. Ela ficou uma imagem bem grande ainda. Eu posso editar novamente e vou definir por altura, porque largura para mim não faz tanto sentido, porque ela é muito mais alta do que larga. Então, eu vou definir aqui que eu quero 300 pixels de altura. Defino um OK, ele redimensiona essa minha imagem, tá? Pergunta muito comum. Normalmente, se eu, por exemplo, pode acontecer da minha imagem fazer isso aqui. O que aconteceu? É muito possível, ainda mais se você insere uma imagem numa área de texto em que ela está diagramada à esquerda, da imagem também ter a diagramação à esquerda. Então, basta que você venha aqui na diagramação, clique em centralizar e automaticamente a imagem já vai ser centralizada, diagramada ao centro, tá? Então, beleza, vimos como substituir logo, imagem de descrição. Vamos para a próxima etapa. Aqui, você vai fazer toda a parte de personalização de título. Então, lá novamente, eu posso vir aqui editar e colocar lançamento do e-book. Eu posso colocar lançamento, abro uma nova linha embaixo e coloco e-book, o mercado de hortifruti no Brasil. Posso também colocar aqui lançamento do e-book. Então, beleza, substitui o título, aí depois você pode colocar uma linha de apoio defendendo, indicando para esse lead o que ele vai encontrar, o porquê, o que é a abordagem, qual é o objetivo desse material, o que ele vai encontrar, aprender ali, e depois você pode fazer novamente uma abordagem mais contextualizada. Então, na linha de apoio você coloca, neste e-book você vai encontrar, ou vai descobrir, ou vai aprender, e aqui embaixo você pode trazer um pouco mais, detalhar um pouco mais o que exatamente esse e-book vai trazer. Na área de botão do Call to Action, você pode clicar, tá? Vou copiar ele, vou vir no código-fonte, posso dar um Ctrl F, faço a busca por ele e encontro ele aqui, ó, aqui no finalzinho. Venho aqui no CTA, como ele é HTML, é necessário essa edição, tá? Então, eu vou vir aqui no texto e vou determinar que eu quero fazer download. Beleza. Então, dou um OK e automaticamente o meu CTA já é personalizado com fazer download, tá? Dica importante, no CTA, nesse caso aqui, é importante que você defina um link para onde o usuário vai ser direcionado, que não adianta você personalizar botão, colocar imagem, colocar sua logo, personalizar texto, tudo fica lindo. Aí o usuário clica e não vai para lugar nenhum. Então, quando você fizer a personalização do seu botão aqui, do texto do botão,
é importante que você venha aqui nessa propriedade, logo ao lado esquerdo, a ref, que o que significa? Eu estou indicando para onde eu quero direcionar meu usuário. Nesse caso, eu vou pegar o link da landing page, certo? Que a Bel construiu, que ela montou ali com vocês, e vou inserir esse link aqui. Então, automaticamente, quando eu der um OK, se o usuário der um clique aqui, ele vai ser direcionado para a landing page que a Bel construiu, que a Bel criou com vocês, tá? Então, é sempre importante fazer essa personalização. Ok, aí para a parte mais final de estrutura do e-mail, eu posso personalizar a cor de fundo, posso colocar uma outra cor, posso definir uma cor um pouco mais viva, por exemplo. Ela vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Então, eu personalizo o background do meu e-mail, tá? Lógico que vocês não vão utilizar uma cor tão bonita como essa, né? Que ela tem um destaque muito grande, porém, aí vale às vezes você colocar um background que esteja mais alinhado com a marca da sua empresa, com a comunicação e assim por diante, tá bom? Então tá, posso personalizar tanto por aqui quanto inserir o código alfanumérico ao lado. Depois eu tenho os dados da empresa, que deixa eu só colocar em branco aqui. Ali depois eu tenho o nome de empresa e o endereço. É sempre importante colocar porque gera credibilidade. O servidor de e-mail também identifica essas informações. Ele identifica que você está indicando que a sua empresa é real e que ela tem uma sede fixa. Isso, para o servidor de e-mail, gera credibilidade. Não é algo que vai dizer se seu e-mail vai para o spam ou não, mas gera já alguma credibilidade para melhorar essa entrega do e-mail, ok? Então, personalizei tudo, parte do e-mail, diagramei todo o meu e-mail, defini capa, logo, texto, salvar e avançar. A próxima etapa, muitas vezes, é ignorada, porém, ela é muito importante. Por quê? Esse texto simples é como o e-mail vai ser visualizado caso o servidor de e-mail ou o local onde esse lead esteja vendo o e-mail visualizando não tenha como visualizar o e-mail naquela estrutura, naquela diagramação que nós definimos neste primeiro passo edição. O texto simples, você pode editar o quanto você quiser, que ele vai estar sempre... Ele estará sempre com uma diagramação, com uma edição separada da edição principal do layout, tá? Ele é quase como, na verdade, ele é um e-mail que vai em anexo do e-mail principal da campanha, e quando o servidor identifica que existe esse anexo, e o servidor não vai abrir, por exemplo, um exemplo de abertura desse tipo de e-mail, quando o seu lead pode abrir o e-mail num Nextel, por exemplo. Então, num celular que não permite visualizar e-mails com aquela complexidade de layout em HTML, ele vai exibir em texto simples. Então, principalmente se você trabalha com business, com empresas B2B, onde o seu público, sua persona, ele tem perfil de usar esse tipo de equipamento, preveja isso e dê muita atenção para essa área aqui. Até mesmo para quem não tem esse perfil na sua persona, dá uma atenção que, às vezes, um pequeno detalhe como esse pode definir uma conversão ou, às vezes, até um fechamento de venda, tá? Então, beleza, coloquei, posso fazer toda a diagramação, lançamento do e-book, assim por diante, a linha de apoio eu insiro aqui embaixo, aí toda a parte de texto e o botão eu coloco aqui. Então, a mesma estrutura que eu defini lá, título e linha de apoio, texto de defesa e o link de direcionamento, eles vão estar presentes. Fiz a diagramação, posso clicar em salvar e avançar. Agora é que nós vamos para a parte, muitas vezes, quando começa a dar muita atenção para a edição, aí vai para o texto simples, chega na hora do envio, para quem que eu tinha que enviar mesmo? Então, nesse momento aqui, é onde você vai ter que relembrar um pouco, vai ter que puxar um pouco daquele teu objetivo. Ok, o meu e-book é sobre determinado assunto, o mercado de hortifruti no Brasil e no mundo. Para quem interessa esse e-mail? Interessa para a minha base toda? Ah, interessa. Então, posso enviar para toda a minha base de leads. Ah, não é um e-mail assim que eu queira mandar para todo mundo, porque ele é direcionado para uma persona específica. Então, sempre que você enviar o seu e-mail, até antes de você construir sua campanha, preveja se você já tem uma lista de segmentação específica para esse público. Então, se é um e-mail que não interessa, por exemplo, eu tenho listas de segmentação ou eu sei que o meu público, eu consigo dividir ele por interesse em frutas e verduras. São dois públicos que podem ter perfis muito diferentes. Então, nesse caso, eu vou ter uma lista específica para quem tem interesse em frutas e uma lista específica para quem tem interesse em verduras. Se esse aqui é o mercado de hortifruti no Brasil e no mundo, faz sentido eu enviar para as duas listas. Mas se caso contrário não faça, é mais importante eu segmentar isso. Eu posso definir aqui, por exemplo, nas minhas listas de segmentação, que eu quero, eu vou colocar aqui uma lista que tiver, deixa eu dar uma olhada aqui, leads, eu vou colocar aqui, ó, baixaram e-books. É uma lista de segmentação, que nesse caso poderia ser, por exemplo, interesse em verdura.
mas por um acaso, digamos que esse e-book aqui seja sobre tomate, especificamente sobre tomate. Aí, se eu tiver uma lista de segmentação específica para tomate, ok, posso colocar aqui. Agora, se eu quero, por exemplo, enviar para toda a minha base, mas não quero enviar para uma lista específica, eu posso manter e enviar para toda a minha base aqui e colocar as listas que eu não quero que recebam. Então, por exemplo, eu tenho aqui toda a minha base, tá? Digamos que aqui eu tenha mantido toda a minha base e eu não quero de toda a minha base que somente a lista teste, que poderia ser de frutas, não receba esse e-mail. Então, ele vai excluir esses leads do meu disparo, ok? Mesmo que eles estejam presentes na minha base. Muito bem. Definir a segmentação, definir o público que eu quero entregar, para quem eu quero entregar esse e-mail. Qual é a importância, qual é a relevância de segmentar? Isso é importante sempre ressaltar. Quando você cria e-mails, as campanhas, é importante que a campanha não seja vista somente como um outdoor, como um canal onde você vai promover somente os seus produtos. E-mail marketing, ele tem que ser usado de maneira inteligente e estratégica. Se você sempre disparar para a sua base, é muito comum, você vai identificar, se você faz isso, comece a segmentar seus e-mails, é muito indicado que você faça, você vai identificar que a taxa de marcações como spam das suas campanhas, dos seus e-mails vai reduzir, que o número de cliques e as taxas de abertura e taxas de clique vão aumentar. Por consequência, o que isso significa? Que você está entregando um conteúdo relevante para quem interessa aquele conteúdo, para quem tem interesse naquele tipo de conteúdo que você tem para oferecer. Muito bem, defini minha segmentação, criei um conteúdo relevante, segmentei, agora é o momento que eu defino se eu vou salvar e não enviar, se eu vou agendar para uma data específica, posso determinar mês, dia, posso definir para daqui a tantos meses, se for com uma data comemorativa e eu quero adiantar alguma campanha específica, como Natal e assim por diante. Fica a dica para você já pensar em toda essa parte estratégica agora e definir, agendar esse envio. Determina uma hora bacana ou se você quiser disparar agora, se o teu objetivo é disparar agora, é só clicar e enviar. Eu vou clicar em salvar e não enviar, porque é o meu objetivo, eu quero otimizar, ainda falta definir algumas configurações. Clico salvar e sair, tá? Então, fechado aqui minha campanha, depois da campanha disparada, entregue, vocês conseguem acompanhar os dados dessa campanha, os resultados.